Olá, amigos da Liberta Investimentos. É um prazer novamente estar com vocês para um assunto que eu creio ser de extrema importância para qualquer investidor ou trader, né? Que é uma mudança aí nas placas tectônicas da política não só brasileira, mas mundial, e que obviamente vão ter uma influência fortíssima no mercado, né? Então nós vamos falar hoje sobre como a epidemia está mudando, né, a percepção aí da sociedade em relação à política, a própria postura de governos, né, de representantes e assim por diante. E ninguém melhor, né, do que um cientista político, um deputado federal, né, um amigo também, para falar sobre isso. Estou aqui com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Obrigado por estar me recebendo. Imagina, em primeiro lugar, eu agradeço aí. Eu sei que seu tempo é bastante, né, disputado, então eu agradeço aí essa entrevista. Luiz, vamos começar falando sobre algo que aconteceu agora, né? Não era a nossa previsão falar sobre isso, mas já que você está aqui e com seu conhecimento privilegiado, né, estando em Brasília, como é que você enxerga esse pedido de demissão aí do ministro Sérgio Moro? Obviamente que bom não é, e vai ter efeitos em base de apoio, não só de base de apoio popular, mas também em base de apoio de políticos. Quem que é a base de apoio mais aguerrida são os deputados que apoiam o Jair Bolsonaro, que tem aí um posicionamento similar de visão do que a gente tem que fazer para o futuro. Eu me incluo nesse grupo. Agora, existem outros deputados que também apoiam o Jair Bolsonaro, que não eram necessariamente da base especificamente governista, né, que é muito pequena, são só 24 deputados, e tem aí uma amplitude de mais uns 50 a talvez 100 deputados que apoiavam medidas do governo, e então esses eu imagino que obviamente que não vão apoiar o Jair, mas agora vamos destrinchar isso. O que significa apoiar o Jair Bolsonaro? Apoiar a pessoa do Jair Bolsonaro, eu acho que muitas poucas pessoas, políticos especificamente falando, apoiam, né, a pessoa do Jair Bolsonaro. O que nós apoiamos é a missão que ele tem. Aí é uma base mais ampla de apoio ao que ele quer fazer. Quer fazer reformas na economia, queria fazer reformas na política, e contra o sistema. Então, essa era a mensagem inicial, né, de propósito de campanha, esperança, que não só políticos reformistas como eu, como boa parte da população, queriam ter. Essa era a missão. O Sérgio Moro, ele veio para agregar a essa missão. Como eu acho que agora, nesse decorrer de um ano, o Sérgio Moro também amplificou a sua popularidade e a sua missão de limpar o Brasil de corrupção, que é uma missão fundamental nesse processo de mudança de sistema e ir contra o sistema, né? Então ele se tornou uma peça-chave. Ele saindo, e não saindo bem, saindo de uma maneira negativa, contrária às ações do presidente, não à missão do presidente, mas contrários às ações específicas do presidente, isso é ruim, isso é um desgaste pessoal que não é necessário. Então, o Jair é bem provável que perca desse apoio que ele tinha de 100, até 100 deputados, encolha para só os mais aguerridos, mas ele está trocando a base. Então, onde que seria a troca? Ele pegaria o Centrão, que teria ali mais 220 deputados ou mais, e seria uma base mais bem organizada. Vamos lembrar que a direita não se organizou. É uma fragmentação extrema entre alguns partidos. Nós até temos uma iniciativa de alguns parlamentares, envolve eu e mais alguns parlamentares, de criar uma frente mais organizada, né, da direita. E claro que a gente estava se organizando e veio o coronavírus e matou aqui a nossa capacidade de reunião, e isso é fundamental, a união pessoal, né, presencial. O que me
politicamente ele está trocando de base, né? Por isso que eu acho que está passando ali na situação. Por quê? Porque ele teve rejeição completa de tudo que ele estava querendo fazer. Ele botou medidas provisórias excelentes, que deveríamos ter votado. Todo o plano que ele havia representado no seu mandato foi exposto bem no início, amplamente colocado ali para voto, e houve um rechaço, houve uma resistência muito grande. Resolveram fincar o pé, porque o presidente não estava fazendo tomar lá da cá, não estava entregando cargos, não estava fazendo benesses e uma série de coisas, dar orçamento para o que era tradicional do modelo presidencialista. Então, mas ele deu alternativa, ele não deu uma saída. Ele simplesmente falou assim, agora eu não vou mais fazer o toma lá da cá. Então, a contrapartida foi que o Congresso se organizou, o Centrão e a oposição se organizaram e rejeitaram todas as medidas provisórias. Não todas, mas 80%, 90% das medidas provisórias. Então, qual a opção que ele tem? Agora, na minha opinião, eu acho que ele não está mais em situação de implementar o que era do mandato, mas em sobrevivência política, né? Que era o que, como a situação estava tão construída contra ele, que ele está numa situação de preservação política, no meu ver, e menos de comandar aqui uma pauta reformista, tanto da economia quanto da política. Talvez a própria epidemia tenha aberto, né, o flanco de maneira mais rápida para esse movimento de ataque ao presidente. Obviamente também, né, não sei se você concorda, mas parece que o presidente adotou umas posturas no início da crise que facilitou esses ataques a ele, né, em relação a tirar um pouco a importância da epidemia e tudo mais. E, obviamente, a imprensa, que tem feito uma oposição cerrada, né, aproveitou isso também. Enfim, o medo das pessoas gera uma certa reação diferente. Mas o fato você acha que com essa declaração do Moro, né, essa postura, essa forma que ele saiu atirando, digamos assim, fez até algumas colocações bem graves, como a busca por controle político da Polícia Federal, né, acesso a relatórios de inteligência que seriam né, de âmbito só da polícia, né? Você acha que isso pode facilitar uma abertura do impeachment? Como é que você vê o clima em Brasília em relação a isso? Olha, o que segura? O impeachment é um processo do Estado removendo um dos seus para fora do sistema, né, criminalizando e removendo ele do sistema. Então, se o Jair mantiver a popularidade, o impeachment é difícil de passar de uma maneira bem contundente. Agora, se ele cair em popularidade, que tem sido essa a vertente aí desde o início dessa questão do vírus chinês, aí a probabilidade de impeachment aumenta, não tenha dúvida. Agora, se ele tem se ele apadrinhou-se com o Centrão efetivamente, aí é que a gente vai ver quem é que defende o Jair, se vai ser o Centrão, o novo grande parceiro político aí, ou não, né? Ou vai ainda depender da base aguerrida, pequena, politicamente falando, para segurar um processo de impeachment que a gente sabe que não é capaz, porque em números a gente é muito pequeno. Então, essa aqui é a realidade. Fica mais fácil para o Centrão. Aí a decisão praticamente agora fica na base no colo do Centrão. O Centrão faz parte do governo e está sendo bem apadrinhado e vale a pena defender o governo porque ele vai receber apadrinhamento, ou não, o Centrão não faz parte do governo, não houve nenhum tipo de benesse ali sinalizado e não vale a pena manter o Jair. Essa que é a decisão aqui agora, que certamente vai ser discutida nessas próximas semanas. Agora, o que eu acho é o seguinte: o Jair cometeu algum crime que viabilize ou que seja escancaradamente claro de que ele mereça um processo de impeachment, na minha opinião, ainda não está bem exposto esse erro. Ele errou, sim,
no último ano e meio, não tenha dúvida que ele errou. Posso até citar coisas que nem tem muita visibilidade assim da opinião pública, questão do orçamento. Ele praticamente não interferiu junto ou nem teve delegados ali junto à criação do orçamento. E como deixou solto aquela discussão do orçamento, chegou no final do ano, dezembro do ano passado, ele viu que haviam aplicado um golpe no governo, né? Tinham botado ali uma lei de diretriz orçamentária e um relator de lei de diretriz orçamentária que tem a caneta muito mais poderosa que o Guedes. Então, sim, isso foi omissão durante o ano de ter participado ali. Em a reforma da Previdência, como presidente. Ele pregou isso para o Rogério Marinho. Isso eu vejo como uma... E aí o mérito todo estava na população e nos ativistas que assumiram aquele compromisso para divulgar na população que aquilo era bom. E era positivo fazer uma reforma da Previdência para equilibrar com as contas. Então, na minha opinião, foi eu diria que um aval aos movimentos ativistas do Brasil. Então, mas ele não participou muito disso. E tem outras questões também na questão de coronavírus, que eu acho que ele se posicionou errado no começo. Pareceu que fez um deboche. Então, isso... boa parte da população que não é tão aguerrida à figura do presidente ou à missão dele se sentiu atacada. E ali ele começou a ver que começou a perder ali uma certa popularidade, e isso começou a fomentar, como você bem falou, começou a fomentar ali uma alegria dos conspiradores. E essa conspiração contra ele já existia muito antes do coronavírus. O próprio Toffoli, em entrevista, revelou isso no segundo mês de mandato, né? Que havia ocorrido um movimento para derrubá-lo e tudo mais. Exatamente. Então, isso, na verdade, é um desejo já, na verdade, desde antes da posse, né? No início de mandato. Se esses fatos que o Sérgio Moro tenha colocado adiante, de querer interferir na Polícia Federal, de ter acesso aí aos relatórios, etc. Se esses fatos, se essa vontade realmente existe, é necessário um questionamento com relação a isso. E eu digo aqui uma parte, talvez aqui como uma espécie de defesa do governo. O que não tem acontecido, também uma crítica que eu faço, é que os ministros não têm conseguido limpar os ministérios. Então, existem ainda entidades, grupos organizados dentro dos ministérios, não só grupos de corrupção organizada dentro dos ministérios, mas também grupos comunistas, socialistas, que foram padrinhados aí pelos governos anteriores, que são conspiradores, que alimentam conspirações dos políticos. Então, essa limpeza é necessária ser feita em todo lugar. Como que se faz isso? É uma coisa complicada, porque todos têm estabilidade, você tem um judiciário que é fiel e é amigo dos revolucionários. Então, como que você limpa a estrutura do Poder Executivo? Eu não sei qual era o intuito de interferir na Polícia Federal. Se era com o intuito, sim, de ter acesso, de fazer uma limpeza, ou de ver se há uma conspiração ali ainda, porque tem conspiradores nas polícias também, tá? Não é as polícias e as forças de segurança são base do governo, são. Agora, qual é o viés ideológico ali? A gente sempre acha que os militares, as forças de segurança são parte da direita. Parte da direita tradicional, lá atrás, do século XVIII. Sim, a direita era a monarquia, o clero e as forças armadas. Essa era a direita tradicional. Mas foram os próprios militares que deram o golpe, né? E fundaram a República. Então, e agora? Passou-se o século XX, em que a esquerda assumiu o Estado, e o Estado, se você tem um Estado forte, é narrativa da esquerda, não é narrativa da direita. Então, qual é o viés ideológico das forças de segurança? É de esquerda, de fortalecer ainda mais o Estado, ou é de direita, que é reduzir o Estado... Nesse ponto, a gente chega exatamente em algo que pegou muito mal no mercado, que foi a recente apresentação do general Braga Neto sobre aquele plano pró-Brasil,
alguns slides que passou uma ideia de uma espécie de PAC, né, do Jair, e sem a presença do Paulo Guedes, isso passou para o mercado uma ideia, né, de que havia aí já um movimento dentro do núcleo do governo que é mais militar, com uma cabeça mais, né, sempre foi, mas continua sendo e tentando escantear o Guedes, mais tatizante, né? Então isso é muito negativo para as reformas liberais que fizeram parte, né, do projeto de governo que foi vencedor nas urnas. Acho que hoje a gente está perdendo um dos pilares aí dessa proposta. A proposta original do Jair era segurança, né, aí simbolizado pelo Moro, segurança pública, luta contra a corrupção e assim por diante, e o pilar 2, Guedes, com as reformas do Estado, para deixar o Estado mais eficiente, né, diminuir aí o tamanho desse Estado. A primeira coisa importante foi a reforma da Previdência, mas tem várias outras. A gente perdeu um pilar. Agora, o segundo pilar, aparentemente, também foi, digamos assim, atacado por duas forças, na minha opinião. Primeiro, essa questão da epidemia, que está colocando em stand-by as reformas econômicas e está produzindo um aumento do gasto público impressionante, né? Então, de uma certa forma, isso gera aí um stand-by no projeto liberalizante. E, ao mesmo tempo, por conta até da epidemia, e eu acho que esse é o tema central aqui do nosso papo, nós temos todos aqueles sujeitos que se interessam num Estado maior ou numa intromissão maior do Estado na vida das pessoas, seja através até mesmo do policiamento, né, nas medidas de quarentena, seja através do uso do Estado para reativar a economia, numa ideia meio keynesiana, parece que isso está aflorando, e isso está aflorando de vários lados que a gente nem imaginava, né? O que demonstra o quanto essa mentalidade ainda está muito presente dentro de um governo que seria até um governo liberal. Então, me parece que há um isolamento aí do Paulo Guedes dessa ideia de privatizar, de deixar o Estado mais eficiente. Como é que você está vendo esse movimento, né? Ao mesmo tempo, epidemia abrindo espaço para todos esses interesses aí? Isso é patente que a narrativa predominante agora no Congresso é exatamente essa. Só o Estado é capaz de resgatar o país neste momento. Nada, o mercado não é capaz de atender às necessidades populares. E então você vê aí um engrandecimento da narrativa e eles estão vencendo de uma maneira acachapante. Qualquer proposta que você coloque lá, coronavírus, seja ajudar algumas classes minoritárias, ajudar segmentos, ajudar o próprio Estado a se reforçar em algumas áreas, tudo isso tem passado com amplo apoio. Então, essa questão ideológica, neste momento de crise, eu acho que o Brasil está saindo perdendo, porque todas essas grandes reformas de você reduzir o que seria para a primeira proposta inicial, né, do qual elegeu o atual governo, de você reduzir o tamanho da máquina pública, de colocar a máquina pública em xeque somente nas suas competências, que só a máquina pública consegue fazer para a coletividade. Não, ao contrário, reforçou agora, mudou 180 graus, parece que a gente está aí com um momento de PT no governo, de você está engrandecendo o Estado, as funções do Estado, você está reforçando e o Estado está mostrando o quanto ele pode interferir na vida de todos, porque já é legal governadores interferirem do jeito que eles estão interferindo, já é legal para prefeitos interferirem na vida das pessoas do jeito que eles estão interferindo. Legal não é, mas está se tratando como se fosse legal, né? Em alguns aspectos eles extrapolam, né? Eles fazem um pouquinho de estão estendendo as suas competências aqui. O que chama-se em inglês é overreach, né? Government overreach. Né? Estão indo muito além do que foi definido constitucionalmente. No entanto, a sociedade não está reagindo de uma maneira. Talvez agora começou, né? Vários passeatas, do qual até participei de duas aqui,
contrários a interferências aqui, e não acho que nem a interferência, é contrário à estratégia, né? Porque eles optaram por estratégias que vêm da OMS, eles nem fizeram juízo de valor, eles nem internalizaram isso naquilo que é possível dentro de um contexto de Estado, e vamos aplicar o que é possível para a gente conter a expansão da pandemia. Não, o que eles fizeram? Vamos pegar o ditame da OMS, vamos aplicar isso, então, e o governo federal vai ter que financiar a gente. Então, joga a conta lá para o governo federal. Está totalmente errado, uma postura de subserviência, uma postura de não gestor da coisa pública. Então, ele se coloca aí como uma criança mimada da União, você não tem autonomia para agir independente, você tem que jogar a conta e todos os podres para a União pagar. Isso é um sinal de incompetência gerencial. E todos os governadores, boa parte, assinaram o documento exigindo isso. Eu acho que isso é o maior falácia aqui. Sendo que o próprio diretor da OMS disse que países pobres teriam uma dificuldade, teriam outra realidade, né? Porque o Brasil não emite dólar, né? Se o Fed vai lá e imprime 2 trilhões de dólares é uma coisa. Agora, o Brasil aumentar em 1 trilhão de reais a dívida que já é explosiva, a gente está vendo o resultado aí, né? O dólar está 5,60, sugerindo mais alta. As projeções sugerem aí que as contas públicas vão voltar para os eixos em 7 anos, né? Com essa injeção de recursos. E eu queria ouvir de você o seguinte: há alguma chance da gente ver agora, com tudo isso que está acontecendo, algum tipo de reforma, como essa reforma fiscal, ou qualquer outra reforma, ou privatização, até o final desse mandato? Bem, o que eu acho? Esse ano já está comprometido com a questão do coronavírus. Então, independente se o governo estivesse estável ou não, eu acredito que esse ano ia ser muito difícil de sinalizar essas reformas. E também pontuo aqui, mais do que eu estava falando antes. Veja que a gente foi colocado em urgência pelo Centrão o empréstimo compulsório de empresas com mais de 1 bilhão em patrimônio líquido, que é um absurdo completo. Então, se você deixar na mão... Isso é expropriação, né? Exatamente, uma expropriação, um enxugamento de liquidez das empresas, no momento que as empresas precisam de liquidez para se manterem em giro. Sem contar rasgar o Estado de Direito, rasgar a propriedade privada e assim por diante. Não, fora o processo hiper complexo de implementação, porque, tá bom, é patrimônio líquido, e se a empresa não tem caixa, como é que ela vai pagar o empréstimo compulsório? Vocês vão estatizar parte da propriedade da empresa como garantia desses 10% de empréstimo compulsório, já que não tem caixa, não tem recebível, não tem caixa, vai pegar o quê? Imóveis, né? Patentes? Como é que vai fazer? Então, tem uma série de ramificações que vem com essa medida que mostra que os deputados e boa parte dos senadores, não tem a mínima noção do que é gerenciar uma empresa, não tem a mínima noção do que é iniciativa privada, não tem a mínima noção do que é o mercado financeiro. Essa é a realidade política de a vasta maioria dos políticos brasileiros. Não tem o mínimo de senso gestor e de entender esses impactos fiscais, moeda, inflação, taxa de juros, risco, não fazem a mínima ideia. Então, o que acontece? Eles passam esse negócio, acham que está tudo bem, o momento é esse, a oposição é sempre favorável, porque vai destruir moeda, vai destruir governo, vai tirar riqueza. Então, eles são, ninguém quer, a oposição não quer ver riqueza sendo gerada. Então, ótimo, para eles está muito bem. Mas para uma minoria ali que tem uma consciência, né, eu gostaria de me incluir nessa minoria, ter uma consciência dos mercados, da questão contábil, fiscal, etc., fica só o choque de ver como esse momento... É uma coisa com o cheque em branco para o Estado, né, para os estados. Exatamente. Existe esse risco? Existe. O investidor brasileiro precisa estar atento? Precisa. Há deputados que podem fazer um contraponto de uma maneira muito incisiva lá e reverter isso, ao menos tirar da pauta? Sim, existem. Mas, como diria Churchill, né? Nunca tanto, dependeu tanto e tão poucos.
Sim, porque além disso tem na pauta aí a colocação de imposto sobre dividendo, né? Imposto sobre dividendo, imposto sobre herança, grande fortuna, grandes fortunas. Então você tem e aumentar as alíquotas de imposto de renda, né? Sobre quem tem alta renda. O que eles consideram alta renda? Aí já abre todo um debate subjetivo. A gente pode ter uma ideia do que aconteceu na Argentina, né? Num primeiro momento foi considerado quem tivesse alta renda, então seria uma grande fortuna acima de 2 milhões de dólares. Hoje, esse número é menos de 100 mil dólares. Né? Pois então. É aquilo que eu falo pro pessoal, não, mas o que faz falta aí para quem tem 1 bilhão, né? Dar 1% para o Estado. Aí eu falo, bom, primeiro lugar tem uma questão, né, de garantir a propriedade privada, que é a espinha dorsal, né, do Estado de Direito e tudo mais. Segundo, você acha que o Estado vai ficar contente depois de pegar 1% dos bilionários? Depois de pegar dos bilionários, eles vão querer dos milionários, e depois de pegar dos milionários, eles vão querer de você. Eu até sempre, né? Contei numa live que eu fiz com outro deputado lá do Ceará, que a gente conseguiu, que é uma ótima pessoa, e está sendo bem influenciado por essa realidade que a gente tem aqui, apesar de não ter um passado aí você vê o lado positivo da coisa. Eu acho que ele era pastor e nunca teve também essa experiência do qual eu falei. No entanto, ele sentiu que ali tinha uma base de razão e resolve seguir. Então, essa parte de influência no Congresso ela é muito importante. Mas ali, na live que eu fiz com ele, doutor Jaziel, lá do Ceará, grande abraço para ele se ele for escutar essa live aqui. Mas ali eu pontuo que quando você faz o imposto de grandes fortunas, primeiro, as grandes fortunas não são nacionais. O brasileiro que criou a grande fortuna já adquiriu cidadania em outro país onde não tem esse tipo de taxação. Então, ele já não existe. Então, não é a expectativa de arrecadação que ele espera. Segundo, você definir a grande fortuna é muito complexo, porque não tem ali 20 milhões em caixa para o cara fazer vamos então pegar ali 1% daqueles 20 milhões que estão em caixa. Não estão. Os 20 milhões e mais estão investidos em veículos complexos. Às vezes é uma opção de compra de alguma coisa, às vezes é um contrato comercial, às vezes é uma patente, às vezes... Como é que o custo de você avaliar o quanto deve ser cobrado é muito alto. E a maioria dos países que abandonou o imposto de grande fortuna é por causa do custo de cobrança de uma base que sempre é pequena. Terceiro ponto que vem nesse ponto que você mencionou. Quando você estabelece que é lá 20 milhões, ou que é o caso aqui, isso é o primeiro momento. Aí vê que a base não vai ser tão grande, porque todo mundo que tem perto de 20 milhões já foge com esse patrimônio. Né? A expatriação de recursos líquidos é instantânea, é no mesmo dia. Você faz um TED fora, se você já tem uma cidadania, fala, pronto, o cara não vai tributar o não cidadão. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mesmo que não seja tributação de fortuna, né? A gente está vendo uma migração gigantesca de californianos, nova-iorquinos para a Flórida. Exatamente. Então, esse aspecto existe, né? Que você vai reduzindo cada vez mais a quem você ataca com esse tipo de imposto. E acaba pegando efetivamente a classe média. Né? E o quarto momento é os aposentados, né? Porque você tem as pessoas que se aposentaram, acumularam durante suas vidas, tem lá imóveis, tem lá uma série de coisas, eles não têm renda, a renda deles está estável ou decrescente, e ali você vai fazer um imposto sobre grande fortuna baseado nos ativos que ele tem, e como é que ele vai pagar isso? Sendo que ele talvez não tenha, vai ter que vender um imóvel para poder pagar. Então, você ataca a sociedade de uma tal maneira com isso, além de você desestimular a geração de riqueza, que os ricos fiquem no Brasil, que os ricos voltem para o Brasil. E eu me lembro que eu fiz esse estudo, há um tempo eu vi uma notícia, vou ter que resgatar ela, mas era 2.000 pessoas entregando passaporte nos Estados Unidos, na era do Obama. 2.000 milionários por ano entregando passaporte, porque eles não queriam ser tributados em tudo, em dividendos, em grandes fortunas. Inclusive, um que ficou famoso é o Saverin, que foi um dos fundadores do Facebook. Esse é um dos mais famosos, expoentes aí. Agora, além dele, tem mais 2.000 por ano. Então, é uma realidade. Quando o Trump mexeu nessa lei de herança, ele estendeu a isenção
para até 50 milhões de dólares, não sei exatamente qual foi o número aí, 40, 50 milhões de dólares? 42 milhões de dólares hoje. 42 milhões de dólares. Então, quando ele estendeu essa isenção, o que acontece? 80% a 90% da população está abaixo de, então ele praticamente zerou o imposto sobre herança e grandes fortunas, né, porque os mecanismos das grandes fortunas, eles jogam tudo para herança, né? E zerou o imposto sobre herança e grandes fortunas, para 80% ou 90% da população. Então, qual foi o efeito? Foi uma riqueza indo para os Estados Unidos massivamente. Gigantesca voltando para os Estados Unidos, voltando para as empresas, voltando para os imóveis, voltando para a poupança, para os bancos girarem dinheiro dentro das suas economias. E é isso, esse tem sido a tradição norte-americana, é que tem sido sempre um país em que o direito à propriedade é respeitado, e é respeitado por um longo período, e você não tributa a riqueza, e a riqueza fomenta a riqueza. Então, ele está sempre absorvendo mais riqueza, mais gente, mais riqueza, aquilo está sempre crescente, e a qualidade... É por isso que no Brasil a gente tem 200 mil milionários em dólar, e nos Estados Unidos tem 18 milhões. É por isso. Temos pobreza até de número de milionários, proporcional. Mas, olha, agora, o que eu queria mencionar aqui, eu acho, voltando à questão política que eu tenho falado, é o seguinte: eu acho que, neste momento, acho que o que está se perdendo é uma oportunidade política de você, de fato, fazer as grandes mudanças. Eu já tinha apontado isso em algumas conversas que eu fiz públicas, que a reforma da justiça, a reforma daquilo que é bom para a limpeza do sistema, limpar a corrupção, isso deveria ter sido a primeira medida. As primeiras medidas do governo deveriam ser limpar, não era reforma de previdência, não era nada, ao custo de fazer reforma de previdência, você limpar, porque agora nós estamos vendo exatamente o impacto maior deste problema que eu apontei há um tempo atrás, que eu apontei desde o início do meu mandato. Eu disse, poxa, eu estava esperando ali ver, e olha que eu não era um ativista muito ativo na questão do proteção do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, sempre fui junto nas manifestações, né, que também tinha esse pano de fundo muito forte, mas eu era mais contra o Estado grande, contra o comunismo, contra o socialismo. Essa era a minha vontade, o meu intento, né? Mas eu sempre, agora, quando eu iniciei meu mandato, ficou claro para mim, olha, se a gente não adotar as medidas de limpeza do sistema, o sistema contra-ataca, o sistema fica forte, todas as mudanças vai ser tingida por gente que estava no sistema e que não deveria estar. Estava no sistema durante o período de corrupção, alta corrupção, e ainda estão lá. E agora esses aí estão ganhando força de novo. Veja que o sistema está venceu a queda de braço. E o presidente também não assumiu uma vertente que eu sou parlamentarista. Independente da minha vontade ideológica, é uma realidade para o Brasil que estamos caminhando cada vez mais para o parlamentarismo. É inevitável que isso ocorra. É inevitável. Não só por forças políticas internas que querem fazer isso da pior maneira possível. Eles querem fazer, mas não por virtude, mas sim por vício. Eles querem botar o parlamento para manter o poder executivo fraco, ter acesso a mais controle de dinheiro e uma série de coisas. Caberia, sim, ao presidente identificar isso como sendo uma verdade, uma vontade, uma verdade, e comandar esse processo, porque aí no comando do processo você não é atropelado, o que é o que está se construindo aqui, é um grande atropelo. E talvez estejamos mais próximos disso ou não sei, espero que não. Mas o ideal para se transitar de um regime para o outro seria o executivo comandar isso. Claro que ele não tem esse interesse, ele não gosta do parlamentarismo, ele não vê parlamentarismo como sendo algo, não sei, ele nunca tive esse debate, mas ele tem uma aversão instintiva. Então não temos um debate, ele está sendo atropelado pela realidade, porque independente dele querer ou não, a coisa vai vir. O Congresso se reforça a cada ano. Ano que vem vai ter um relator da Lei de Diretriz Orçamentária que é mais poderoso que qualquer ministro
do Poder Executivo. Então, o Congresso já tem ali o orçamento no controle. Então, o que você vai fazer com o Poder Executivo? E você poderia muito bem ter feito uma transição negociada, em que você negociava abrir mão de alguns controles, de alguma coisa, em benefício do parlamento, mas com a condição de fazer algumas reformas. Mas, claro, como ele foi sempre aversivo a essa discussão, ficou sempre na reação, na aversão à defensiva. A defensiva foi atropelada, agora não tem nem alguns itens de barganha nem mais estão na mesa. Então, isso que eu vejo como sendo o maior, ao menos é a minha missão pessoal, como eu vejo para estabilizar o país politicamente para o futuro, para a gente não ter que se importar tanto com política como a gente está hoje. O modelo presidencialista não dá certo. Não existe outra alternativa presidencialista que vai ter um toma lá da cá limpo, e que é de fato eficiente, que vai entregar benefícios para a população, que vai representar bem o erário público, os impostos. Não tem, isso não é o modelo correto. Todos os países presidencialistas são pobres, à exceção dos Estados Unidos, que tradicionalmente o presidente não mandava nada. Essa consciência que eu trago no meu livro, e continuo representando isso. E ninguém vai me convencer do contrário, porque eu fiz um estudo de 200 países e definimos até por IDH, por per capita, por Gini. Os países mais estáveis são parlamentaristas. Agora, eles têm um modelo parlamentarista que foi feito via virtudes. Eles trazem para si uma série de reformas políticas e econômicas que são fundamentais para o parlamentarismo dar certo. Nessa situação que você está colocando, Luiz, basicamente é que o Brasil, né, e acho que está ficando mais claro isso, da maneira que ele está organizado politicamente é inviável. Né? É inviável. Exato. E talvez nós tivemos aí uma esperança excessiva que pela figura do Jair e com as pessoas aí com uma equipe ministerial muito boa, seria possível passar por cima dessa inviabilidade estrutural, né, do Brasil. E agora as pessoas e até o mercado está descobrindo que não, né, por uma série de motivos, e ainda tivemos, on top of this, né, a epidemia para deixar isso mais claro, para mostrar, para tirar aí do armário todas as posturas estatizantes, ditatoriais, né, do establishment político que a gente tem no poder. Como é que você vê as coisas nos próximos meses? Você acha que vai ter essas medidas aí de aumento de imposto, né, enfim, tudo que a gente sempre lutou contra sendo aprovadas ou não? Vai chegar a algum equilíbrio? Agora, com essa volatilidade política, vai ter avanço de alguma reforma positiva ou vai ser só uma questão de administrar a crise e de não ter nenhum avanço no Brasil? E daí a gente passa rapidamente a falar do mundo. Eu acho que a administração de crise é um cenário mais realista. A criação de imposto, de aumento de imposto, criação de novos impostos, eu acho que obviamente que a oposição vai levantar isso, alguns desinformados da oposição podem até dar apoio. Agora, eu acho que também não passa, porque o momento pede aumento de imposto e criação de novos impostos. É completamente contrário a 60% da população que votou no Jair Bolsonaro. Lembrando que os que votaram no Jair Bolsonaro votaram também nos deputados de Centrão. Respingou nos outros partidos de Centrão aí. Então, ele não teve a amplitude aí de base, mas a vontade daquele eleitor, em sua maioria, não é de aumentar imposto, não é de criar mais burocracia, criar mais planos nacionais, é o contrário. Então, acho que isso ainda vai estar, de certa maneira, reservado ali, ou preservado na discussão política. Então, eu acho que, como tem um termo em inglês, acho que a gente vai muddle through ou seja, a gente ainda vai andar no lodaçal, mas vamos andar no lodaçal. O que eu acho que é interessante aqui, pontuar, é que numa conversa com o Guedes há 2 ou 3 semanas atrás, ele estava extremamente otimista. E ele trouxe um dado que me chocou um pouco, que as contas públicas estavam em 20% a 30%
superiores em termos de arrecadação do que inicialmente planejado. Então, o Brasil, de fato, estava plano no segundo semestre de 2019. Se não fosse o coronavírus, uma quarentena imposta por decreto, o que teria acontecendo? A economia do Brasil estaria ainda crescente esse ano. E teríamos uma possibilidade ainda de entregar crescimento, mesmo dentro de um contexto de controle de pandemia. Agora, os governadores, na minha opinião, aí, são um grande culpado de ter freado aí, talvez entregando uma recessão ao país. Não é o presidente, não é o Guedes, mas sim os governadores, as ações dos governadores e municípios. Eles sim estão travando o crescimento econômico que já existia e estava muito forte. E o que o Guedes também mencionou nessa conversa é que com a injeção de mais todas essas liberalizações de recursos para os estados e mais crédito, mais planos para liberalizar ao menos alguns setores, passando esse momento de pandemia, de controle de quarentena, com a abertura econômica gradual, o Brasil volta rápido. Então, eu gostaria de dizer aqui, eu vou dizer o que eu sinto, espero que o que eu sinto não crie um efeito reverso. Mas eu acho que no segundo semestre desse ano, a gente pode ter uma economia pujante, tal qual a gente tinha no segundo semestre do ano passado, de um crescimento muito agressivo, passando, claro, essa questão de pandemia aí até o final de junho, julho, a gente está voltando aí quase que a 100%. Mas, Luiz, tem uma questão aí já entrando na parte internacional, né? Porque esse é um negócio global. E da mesma forma que a gente teve a manifestação desse pensamento estatista, né, socialista, no establishment político brasileiro, isso está acontecendo em outros lugares do mundo, né? Mesmo nos Estados Unidos, que tem essa mentalidade diferente, como você falou, a gente teve 2 candidatos com bastante apoio democrático, por sorte, né, não foram os indicados, que defendiam medidas parecidas com essas que você mencionou, né, imposto sobre fortuna, até estatização de parte da economia, né? E a gente tem agora uma grande intervenção estatal, a maior da história. Na Europa, então, nem se fala, né? Na Europa tem pichações aí pelas capitais europeias, né? Make the rich pay for COVID-19, né? Que é o nome que a imprensa aí deu para o vírus chinês. Então, há no mundo uma espécie de movimento político, né, pró-intervenção estatal absoluta, né? E, ao mesmo tempo, há aí a China né, passando por uma situação complicada, tanto em termos de relação com o mundo, como em termos econômicos, porque a China está muito alavancada, vai ter um baque em relação a exportações e tudo mais, e a gente sabe que o mercado de emergentes, o Brasil, é muito dependente também da China, né? Preço de commodity está em baixa, chegou até a petróleo a valor negativo por um choque aí de demanda. Você não acha que esse movimento político global vai prejudicar muito a economia global e independentemente do que o Brasil faça, vai nos atingir fortemente? Não tem a dúvida que vai gerar algum impacto, mas o Brasil, na minha opinião, ele não está tão internacionalizado assim quanto a gente imagina. O Brasil está... Aí é um defeito que está agindo em nosso benefício nesse momento. O Brasil é um país extremamente fechado, comércio exterior, não se influencia muito pelo que está acontecendo fora, a não ser essas elites políticas que resolvem copiar o que existe em outro país, ou que uma organização mundial fala, etc. Esses que são o canal de entrada para toda essa porcaria que está acontecendo no mercado internacional e nos outros países que, na minha opinião, têm governos fracos. Boa parte da Europa não é mais referência de governo, de postura, não há muitos partidos ali, todo o sistema europeu virou socialista, né? O melhor caso ali é um social-democrata, não existe mais um país efetivamente capitalista, né, ou liberal na Europa, e também
em termos políticos, isso também tem efeitos, né? É um capitalismo de Estado, é uma coisa muito mais intervencionista, apesar de, mesmo assim, ser mais liberal do que o Brasil, né? Vamos lembrar, em termos jurídicos, falando assim. Agora, então a Europa não vejo como referência. De fato, os únicos países assim que têm lideranças fortes e com popularidade bem ampla é o Brasil e Estados Unidos. E toda tentativa de essa popularidade do poder executivo, que tem essa missão liberalizante, ela vem com uma força monumental de grupos, de volume de investimento. E claro que essa narrativa de Covid ou pandemia serve como trampolim, como você bem mencionou no início, para que debele, né, ou enfraqueça ainda mais os governos fracos a adotarem medidas cada vez mais populistas desse gênero, né, que é você confiscar de rico para dar para pobre, para o governo ficar no meio mais reforçado. Essa narrativa já existe há mais de 100 anos, né? Então, com certeza isso vai ser usado. E a única coisa que vai sobreviver a esse ataque vai ser governo forte, vai ser governo muito popular, com muita defesa. Talvez, né, eu levantei essa hipótese, poderia se abrir ao Brasil, se o Brasil se comportasse dessa forma, buscasse isso, uma oportunidade, porque com essa questão da China, né, e agora ficando claro os riscos de você ter muito poder na mão de um regime ditatorial, né, porque a epidemia em si não aconteceria, não fosse esse o caso, né, ficou claro até aqui que o regime tentou esconder, né, a doença, e isso poderia ter sido evitado, né, e, enfim, vários países, mesmo a Alemanha, que sempre foi um aliado da China em termos comerciais, há um movimento aí de questionar, né, o regime chinês e tudo mais. Há pouco até uma grande revista alemã aí abriu uma briga com o governo chinês, né, porque questionou e falou que a China tinha que pagar pelo custo, né, da epidemia. Aqui o Japão está pagando dinheiro, está financiando saída de empresas de volta para o Japão. Os Estados Unidos, bom, o Trump já tem falado disso há muito tempo, mas os Estados Unidos está com uma retórica, né, de volta à empresa, a gente não pode colocar empresas estratégicas, tipo produção de remédio, de questão hospitalar, né, na China. Não seria uma oportunidade para o Brasil ser aí um destino para essas empresas, caso o Brasil tivesse alinhado aí com esses valores ocidentais e abrisse mais a sua economia? Não há dúvida que tem uma oportunidade aqui. Eu mostrei isso aqui porque essa aqui é uma máscara feita aqui em Jundiaí, é o que eu vou usar, minha família inteira vai usar máscaras made in Brasil. Eu não acho que cabe, neste momento, moralmente, você comprar algo da China, sobretudo no que concerne a saúde, eu acho um contrassenso muito grande. É um dilema moral muito grande. E os governos estão aí, não estão nem titubeando, né? Já tem oferta, já estão tratando os contratos, já estão trazendo máscara, trazendo remédio da China. Espera aí, eu acho que tem um momento político que é mais importante do que o momento econômico, que é, de fato, você trazer à tona quem a China como um país que eu conheço, China, assim, do que eu fui para a China, passei um mês lá em fábricas e, assim, foi uma das melhores visitas que eu fiz a um país na minha vida adulta. Foi espetacular a viagem. Cultura riquíssima, população maravilhosa. É muito parecido com o Brasil em alguns aspectos. Aqui tem uma baguncinha de um lado e um prédio moderno do outro. Então, uns contrastes assim muito parecidos. Agora, como regime ditatorial, comunista, não tem nada que se apreciar, não tem nada que se admirar. O que podemos dizer sobre os chineses é que os comunistas chineses são muito mais sábios que os comunistas do resto do mundo, que os comunistas chineses eles usam o capital contra o próprio capitalismo. Eles conseguem fazer uma interferência, criar um império e acusar outros de serem imperialistas, mas eles que estão criando um império
dominador dos países em quais eles entram, com contratos draconianos de infraestrutura, e estão subjugando os países, virar um país fantoches, praticamente fantoches, sob a influência diretamente da China. Então, você só consegue fazer isso com extremo planejamento e com uma capacidade muito maquiavélica de atingir e querer criar um poder supranacional, de você realmente agir de uma maneira supranacional, mudando completamente a vertente chinesa, porque a história chinesa não é de intervenção, não é de criar império, não é de você invadir os países, pelo contrário, de se defender de país que... Isso quem mudou essa diretriz foi o Xi Jinping, né? O Xi Jinping colocou como plano dele, até 2050, a China ser o país mais forte militar, economicamente e politicamente no mundo. Tá lá, tá no plano. Ele fez um speech sobre isso quando ele tomou posse lá no secretariado-geral, né, do Partido Comunista, que é de fato quem manda no país. Eles chamam de presidente ou de líder, mas na verdade ele é o líder do partido e, por tabela, ele é o líder do país, né? É assim que funciona num país stalinista, que basicamente é a China. Então, você concorda que deve haver no mundo um movimento de questionamento dessa estrutura chinesa, ou os países vão ficar mais parecidos com a China? Porque esse nível de intervenção também tem isso, né? Claro, o modelo, tanto que o Partido Chinês, ele exporta também o modelo chinês, né? Ele exporta esse modelo de controle político absoluto, inquestionável, e liberalização econômica, claro que é uma permissão durante um período a ser considerada, e a qualquer momento ele intervém e retira aquela propriedade. Então, isso é um modelo que talvez seja um modelo que ele quer exportar para o resto do mundo, deixar todos os controles na mão do Estado e a sociedade livre para achar que é livre e achar que tem uma série de opções, talvez em aspectos econômicos pode até ter. Agora, na questão política, eles não vão poder mexer, né? Vai ser algo extremamente enrijecido. Então, eles veem isso como sendo um modelo a ser divulgado, e claro, eles só conseguem controlar países que também têm esse mesmo modelo. Então, eles vão fomentar isso em países que eles têm interesses do quais eles são dependentes, por exemplo, comida, água. Brasil, né? Por exemplo. O Brasil se a China conquistar o Brasil, a China não precisa conquistar boa parte do resto do mundo. Então, todo o intento e o custo, e focado em dominar o Brasil, deve ser maciço. Deve ser maciço. Vai ter petróleo, recursos naturais, vai ter uma população consumidora, vai ter uma população trabalhadora. Então, você tem tudo que a China precisa, de um percentual bem elevado do que ela precisa. E nem precisa invadir os outros países da América Latina, pode abrir mão da Venezuela, das interferências que ela faz nos outros países, no Caribe, então nem se fala. E é preocupante ver líderes políticos brasileiros já defendendo a China com unhas e dentes, né? Impressionante isso. Isso aqui você vê que tem games afoot, como diria Shakespeare, né? Tem aí um jogo que já está sendo jogado há um tempo, não é de hoje, não é desse mandato, já precede aí nosso tempo aí de ativismo, em que a China já faz incursões em partidos amigos aqui no Brasil, e que esses representam fidedignamente essa interferência. E eu sempre provoco isso em algumas comissões lá do Congresso, da Câmara especificamente. Eu provoco isso porque não só a China, mas também outros países como Venezuela, como há defensores abertos de sistemas assim, né? E depois eles vêm se falar de democratas, pela democracia. Então, essa hipocrisia ainda tem muita gente que acredita, porque votaram e estão lá debatendo contra nós. É isso que eu acho que deve ser a missão do mercado financeiro brasileiro, dos ativistas brasileiros, é de não eleger o seu deputado favorito, mas de não eleger os demais deputados que são problema, e os partidos que são problema. E isso que é a missão principal. Reforce os partidos que são a favor de reformas, a favor daquilo, porque os partidos ainda têm muita força no Congresso. Eles dominam bons deputados. Você pode eleger um bom deputado, ele entra para um partido
que não está alinhado com aquilo que o bom deputado representa, o deputado vai perder. Não, o partido domina ele, domina o voto dele, domina a pauta, o que é votado. Enfim, fica aqui uma necessidade de fazer uma interferência popular com muita consciência com relação aos partidos que devem ser os partidos a serem valorizados nesse próximo ciclo eleitoral. O que a gente quer ver é o Brasil como um país mais rico, o brasileiro tendo condições de gerar riqueza pelos seus próprios esforços, sem precisar lutar sistematicamente, né, contra um Estado que, ao invés de ajudá-lo, só o prejudica e ainda toma a metade da sua renda. Então, muito obrigado novamente, Luiz, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.